A gente hoje vai tentar estabelecer algumas concordâncias com vocês em relação a um problema bastante sério, que é a questão dos escorpiões em nosso estado. Então, aqui a gente vai ter uma explanação pelo Luciano, que é o veterinário da nossa divisão de zoonoses do CVE. A gente vai ter uma explanação da doutora Fã sobre a questão mais de assistência médica, ela é do Instituto Butantan, e depois nós vamos ter também uma explanação da Cláudia, que é da Superintendência de Controle de Doenças, em que ela vai falar a questão de manejo ambiental. A gente está pedindo para vocês que a gente faça assim, a gente passe pelas 3 explanações, em seguida, a gente abre para as perguntas necessárias. A gente vai ficar aqui respondendo o que vocês precisarem. Deixar claro que a gente está aqui com o pessoal da CRS, o doutor Nelson está aqui, tal, a Helena, o pessoal lá da Coordenadoria de Regiões de Saúde. Então, assim, vamos tentar ver se hoje, pelo menos a maioria das nossas dúvidas, a gente consegue sanar, tá bom? Então, vamos passar para o Luciano. Luciano, vamos começar? Vamos lá. Bom dia a todos. Então, a nossa primeira fala vai ser sobre os acidentes, né, pelos peçonhentos no estado de São Paulo. E a gente vai mostrar para vocês um pouco dos dados, né, epidemiológicos, para vocês entenderem como está a situação desses acidentes no estado, né, falando um pouco sobre a questão dos soros e sobre as possibilidades que a gente tem pensado em relação ao atendimento do acidentado. Sou eu que passo. Então, quais são os acidentes, né, por animais peçonhentos de interesse médico, de importância médica que a gente tem no Brasil e no estado de São Paulo? Então, são 5. O ofídico, que é causado por serpentes, né, normalmente 4 serpentes, jararaca, cascavel, surucucu e coral. O escorpiônico, o aracnídico, que normalmente é causado principalmente pela aranha armadeira e a marrom, e eventualmente a viúva negra. O lonômio, o acidente lonômico, que é causado por uma lagarta, né? E o acidente por abelha. Aqui a gente tem um levantamento feito no dia 6 de novembro, né? O último levantamento do número de acidentes por todos esses animais peçonhentos de importância aqui no estado de São Paulo. Então, o que a gente precisa visualizar desse tanto de número que está escrito aí? É só a última fileira, o total, né? Então, serpente, no ano de 2018, foram notificados no SINAM 1.715 acidentes por serpente. Por aranha, um pouco mais de 4.000. Por lagarta, 800. Por abelha, quase 3.000. Outros, 1.000. E aí o destaque escorpião, mais de 22.000 acidentes. Então aqui a gente consegue ver a primeira informação importante, que é um número muito exagerado de acidentes escorpiônicos, que vem aumentando. Vocês vão ver ao longo da apresentação que esse número de acidentes anualmente ele vem aumentando. Tá, essa é a tabela dos óbitos, então, em 2018, só para a gente comparar, né? Por serpente, 8 óbitos, por aranha, 4 óbitos, com um asterisco aqui, porque a gente está investigando esses óbitos, provavelmente de 4 vai cair para 1, tá? Isso provavelmente deve ser erro de preenchimento de ficha. Lagarta, nenhum, né? A gente tem um histórico de nenhum óbito por lagarta no estado. Por abelha, 7, e por escorpião, 9. Embora escorpião seja aí o maior número de óbitos em 2018, quando a gente joga isso pela letalidade, a gente vê que
a letalidade por escorpião é muito menor do que pelos outros, né? A gente tem um número de acidente muito alto para um número de óbitos baixo em relação ao total de número de acidentes. O que é menos preocupante? Não, é exatamente o contrário. A tendência é que a gente tenha continue tendo um aumento do número de acidentes, e esse número de óbitos pode aumentar. Então, mesmo que a letalidade seja menor comparada aos outros acidentes, continua sendo a nossa maior preocupação. O pessoal que está assistindo aí nas DRS aguardar um pouquinho, porque a gente tem um delay aqui, tá? No que sai na tela e no que sai aqui para mim. Então, atualização ainda de números, tá, pessoal? Aqui eu estou falando de acidentes por animais peçonhentos, todos eles reunidos no estado, numa série histórica de 1988 até 2018. São 30 anos, tá? Então, só atentar aí para as colunas em vermelho. A gente consegue ver nitidamente que há um aumento do número de acidentes, que é essa primeira coluna vermelha, né? E há também, de uma certa forma, um aumento no número de óbitos. Mas o número de acidentes, ele vem numa crescente. O número de óbitos, ele oscila. Só relembrar que isso não significa que, olhando esses números friamente, isso não significa que os acidentes, eles aumentaram proporcionalmente ao que a gente está vendo. Isso pode ser também uma melhora no sistema de notificação, né? Isso é importante sempre lembrar isso, porque se a gente for olhar em 1988, quase 4 mil acidentes, em 2018, quase 34 mil, né? É um aumento significativo, mas que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da melhora do sistema de vigilância também. Dessa próxima tabela os acidentes por serpentes, na mesma série histórica aí de 1986 para cá. O que a gente consegue observar é uma linha muito constante, né, no número de acidentes e o número de óbitos também variando de uma certa forma homogeneamente. A gente consegue ver isso nesse gráfico, né? Então, se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, a gente vê que é muito homogêneo o número de acidentes por serpentes no estado. O próximo agora, pode passar, por aranha, tá? Por aranha a gente consegue ver que há um aumento, sim, né, no número de acidentes. Em 1990, por exemplo, a gente tem pouco mais de 1.000 acidentes, e 2018, um pouco mais de 4 mil acidentes anual. O número de óbitos, ele é praticamente homogêneo, né? Esses 4 óbitos desse ano, reforço, a gente está investigando, provavelmente ele vai cair para 1. Então, se a gente olhar de 88 para cá, praticamente 0,1, 0,2, 0,1 óbitos por ano. Então, a letalidade diminuiu, né? Teve um aumento no número de acidentes e o número de óbitos permaneceu aí praticamente constante. Aqui a gente vê a linha do número de acidentes aumentando, tenuamente, mas aumentando. O próximo é por abelhas, né? Abelhas também a gente vê um aumento significativo, tanto do número de acidentes como do número de óbitos. Também a gente consegue observar isso no gráfico, esse aumento. Próximo. Lonômia. Lonômia, um aumento razoável no número de acidentes. O número de acidentes por lonômia é muito baixo, considerado, comparando-se aos outros acidentes, né? E óbito por lonômia a gente não tem registrado no estado de São Paulo, tá? A gente tem registrado no estado de São Paulo um óbito por lagarta, mas que não se atribui à lonômia, ele está como outras lagartas.
aqui a linha dos acidentes, teve uma diminuição em 2014 e 15 e voltou a subir agora, em 2018, está no pico desses acidentes. Próximo, escorpião. Escorpião é o que ressalta, né, nitidamente, a gente consegue ver um aumento muito grande do número de acidentes por escorpião, e o número de óbitos, ele também vem aumentando, principalmente de 2015 para cá, né? Então, a gente tem que destacar o acidente escorpiônico como a nossa maior preocupação. Até porque, e aqui a gente consegue ver a tradução dessa nossa preocupação, né? Vem numa linha crescente, e se a gente não conseguir tomar as decisões corretas agora, esse número, essa linha pode continuar crescendo. Bom, aqui eu não vou adentrar as questões clínicas e nada disso, isso é a fala da doutora Fan, mas é só para trazer para vocês que, com exceção dos acidentes, não só por jararaca e cascavel, como eu coloquei ali, mas por serpentes em geral, os casos classificados como leve, de acidentes por aranha, por escorpião, por lonômia, eles não requerem o tratamento soroterápico, só requerem um tratamento inicial de controle de dor, um tratamento de suporte. Nos casos moderado e grave, aí sim a gente precisa da estrutura de urgência e emergência, UTI e a soroterapia propriamente dita, né? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque aqui nesse outro quadro, a gente consegue ver que é a frequência de escorpionismo, né, de acidente por escorpião no estado, de 2009 para cá. Então, nessa série histórica de 10 anos, a gente consegue ver que mais de 90% dos acidentes são classificados como leve. Então, mais de 90% do principal acidente por animal peçonhento do estado, ele não requer uma estrutura de urgência, emergência, UTI, e não requer o uso do soro. Esta é uma outra informação importante para a gente começar a pensar nessa logística do atendimento ao acidentado, tá? Bom, tipos de soro antivenenos que nós temos hoje no país, tá? O país fabrica, adquire e distribui 9 tipos de soro, sendo eles, o primeiro, o antiaracnídico, que pode ser utilizado para aranhas armadeira e marrom, e também para o escorpião, tá? Esse é um soro estratégico, porque na falta do soro antiescorpiônico, ele pode ser utilizado para acidente escorpiônico. O soro antiloxocélico, que não vem sendo produzido no Brasil há 2 anos, embora algumas regionais ainda o tenham, ele só pode ser utilizado para aranha marrom. O soro antiescorpiônico, o antilonômico, e aí a gente tem 5 soros para acidentes ofídicos. O antibotrópico, que é para uso de acidentes com jararaca, o anticrotálico, que é para cascavel, botrópico e crotálico, né, pode ser utilizado tanto para um quanto para o outro, botrópico e laquético, e o elapídico, que é para acidente com coral. E para não há soro antiapílico aprovado para uso em saúde, que seria o soro contra abelha, né? Existe um soro sendo testado atualmente pelo CEVAP da Unesp de Botucatu, tem uma previsão aí de 2 anos de testes, né, lá no Hospital das Clínicas, mas ainda é um soro que só em pesquisa, né? Bom, aqui é um mapinha dos pontos estratégicos para soro antiveneno no estado de São Paulo. Nós temos 189 pontos estratégicos, sendo que 5 municípios têm 2 pontos estratégicos.
Então, nós temos, na verdade, 184 municípios no estado, dos 645, que têm ponto estratégico para a administração de soros. Próximo. Quais são os critérios? Quais são os critérios que foram adotados no estado de São Paulo, já há alguns anos, para a definição desses pontos estratégicos para acidentes, para atendimento do acidentado por animal peçonhento? Então, precisa ser um hospital público ou filantrópico, precisa ter profissionais médicos e de enfermagem especializados, funcionamento 24 horas. Esses médicos, eles têm que estar capacitados e aptos para o diagnóstico e para o tratamento. Os enfermeiros capacitados em sala de vacina e controle de temperatura, armazenamento da vacina, do soro. Tem que ter um local apropriado para o seu armazenamento. Tem que ser de fácil acesso à população. Tem que ter leitos destinados para observação e internação do paciente quando necessário, ou seja, urgência, emergência e UTI. E tem que levar em consideração a situação epidemiológica do local, ou seja, tem que ser um município estratégico geograficamente, para que ele possa atender aos municípios que pertencem à sua região. Qual é a situação do soro, dos soros antivenenos hoje no Brasil? Tá? Os soros antivenenos, eles são fornecidos ao Ministério da Saúde pelos laboratórios produtores oficiais, todos brasileiros. Quais são esses laboratórios? O Instituto Butantan aqui em São Paulo, o Instituto Vital Brasil em Niterói, no Rio de Janeiro, a Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED de BH, em Minas Gerais, e o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos no Paraná. Acho que é em Curitiba. É em Curitiba, né? Piraquara. Em 2013, a Anvisa adequou as suas normas de boas práticas de fabricação e solicitou aos laboratórios produtores que se adequassem a essas normas em 24 meses. Então, seriam necessárias adequações e reformas nos parques industriais desses 4 laboratórios. Passados os 24 meses, o que aconteceu? Houve uma constatação, segundo a Anvisa, de que algumas adequações não foram cumpridas, então houve interrupção e posterior redução na produção desses imunobiológicos, né? E, por consequência, a diminuição desse soro que passou a ser distribuído do Ministério da Saúde para os estados num quantitativo diminutivo, né? Diminuto. E aí os estados, então, passaram a ter uma necessidade de se adaptar e ajustar, né, a utilização desses soros, inclusive no seu remanejamento interno, dentro do próprio estado. O Ministério da Saúde, ele solta notas mensais, notas informativas em relação a como está essa situação da produção e da distribuição dos soros. Eu acabei de receber agora de manhã a nota de novembro, mas ali, e ela continua sendo igual, sem nenhuma diferença das outras notas. Então, o que tem de importante para a gente ver aqui? Que eles pedem para que o cálculo do uso do soro seja feito baseado na situação epidemiológica e do uso das ampolas. Então, eles fazem uma referência ao que é utilizado historicamente nos anos anteriores para aqueles meses, né? Porque dependendo do mês, você tem um aumento no número de acidentes ou na diminuição, e teoricamente o uso das ampolas acompanha esse aumento e diminuição. Que a produção continua sendo realizada de forma parcial, né? Os laboratórios produtores, eles não estão produzindo a quantidade que era produzida anteriormente, com exceção do Instituto Butantan, que ela já está me cutucando aqui. Vou corrigir a minha fala. No geral, a produção de soro antiveneno, com exceção, que fique claro, com exceção do Instituto Butantan.
ela ainda não continua sendo feita da maneira que o próprio Ministério da Saúde considera ideal. Diante disso, o que o Ministério preconiza com relação a reforça-se a necessidade do cumprimento dos protocolos de prescrição, então, o uso correto do soro, por exemplo, não é para se aplicar soro antiescorpiônico em caso leve. O uso racional, a alocação desses imunobiológicos de forma estratégica em locais de maior risco de acidente. E que, diante disso, a rede assistencial deve estar devidamente preparada para possíveis situações emergenciais de transferência de paciente e ou remanejamento desses imunobiológicos de forma oportuna. Então, essa é a recomendação do Ministério, desculpa, desde praticamente janeiro de 2018, que essa é uma orientação constante. Bom, então, diante disso, a operacionalidade dessa distribuição de soros aqui no Estado, nós fizemos um ajuste, né, no nosso cálculo, na nossa distribuição, de acordo com o número de acidentes em cada regional, para que a gente conseguisse atender as regionais prioritárias para cada tipo de acidente. Diante disso, a gente considera que a gente tem que estar em consonância com o que o Ministério operacionaliza, porque não adianta a gente operacionalizar de uma forma totalmente diferente do Ministério. Por exemplo, nos últimos meses, o Ministério tem encaminhado para a gente cerca de 650 ampolas de soro antiescorpiônico mensal. É uma média. Não adianta eu pedir 3.000 ampolas para eles, né? Meu pedido vai estar totalmente fora do que eu já sei que eles vão me encaminhar dentro daquela faixa. E, principalmente, conseguindo trabalhar com um número diminuto, e aí eu vou abrir uma aspas, porque esse número diminuto, ele é diminuto em relação ao que era produzido, entregue antigamente. Mas quando a gente faz esse ajuste hoje, e a gente coloca isso no número de acidentes que vem ocorrendo e no número de ampolas que vem sendo utilizada, a gente percebe que a gente consegue atender ao nosso estado da forma como nós estamos. Nós precisamos usar corretamente o soro e nós precisamos aperfeiçoar, e aí eu acho que é importante demais essa reunião, o transporte desse nosso acidentado. Porque o soro, ele tem todos os óbitos que nós tivemos no estado em 2018 por acidente, por animais peçonhentos, os pacientes eles receberam o soro. Mas o tempo entre a picada e a administração do soro é que foi muito longo normalmente. A gente teve exceções, inclusive o último óbito por escorpião foi uma grande exceção, mas no geral a gente percebe que esse tempo ele é muito, muito expandido. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode pensar, discutir em relação a essa operacionalidade? Porque o soro, mesmo num quantitativo diminuído, ele está abastecendo o estado de São Paulo. Tá? Então, como eu já disse, a distribuição ela está ocorrendo de forma a suprir a nossa demanda. A gente tem um quantitativo extra que está sendo encaminhado para as regionais específicas, para acidentes específicos. Por exemplo, para a regional de Caraguatatuba, onde o acidente por jararaca, o acidente botrópico, ele é muito alto, Caraguatatuba, Registro, a gente tem que priorizar essa regional em relação ao envio do soro botrópico. Regionais como Araçatuba, São José do Rio Preto, Campinas, Escorpião,
é muito maior o número de acidentes. Então, a gente vai direcionar o soro antiescorpiônico prioritariamente para lá. Então, a gente está trabalhando dentro dessa lógica. E a nossa estratégia principal é dentro daqueles 189 pontos estratégicos, é tentar manter um tratamento grave do soro prioritário em cada ponto estratégico. Por que o prioritário? Porque para todos a gente não consegue. E aí, quando a gente olha na lógica do acidente, da distribuição do acidente, nem tem necessidade a gente deixar um tratamento prioritário para todos os acidentes no local onde o acidente nem acontece há muito tempo, né? Então, a gente está trabalhando nessa lógica. Quando não é possível um tratamento grave, pelo menos um tratamento moderado, com a necessidade de se remanejar a ampola de soro dentro da própria regional, diante de um caso que de moderado vai evoluir a grave. E isso, o profissional de saúde, ele tem um tempo para ele avaliar e para ele solicitar. Olha, eu já fiz tantas ampolas, mas o paciente está evoluindo para grave, eu preciso de mais ampolas, eu não tenho. Então, a gente tem que ter uma logística pronta para ir buscar esse soro, trazer esse soro até o paciente, para que ele possa receber o tratamento grave. Bom, últimos dois slides. Então, de consideração, o que é importante a gente considerar aqui? Subnotificação. É importante que todas as regionais possam trabalhar junto dos seus municípios, no sentido de orientar, capacitar e sensibilizar de que a notificação no SINAM, o Sistema de Agravos, é importantíssima. Por quê? Porque o cálculo do soro ele é feito de acordo com o número de ampolas que é notificadas no SINAM, e a nossa análise epidemiológica do número de acidentes, do coeficiente de incidência, ela é toda feita pelo SINAM. Então, nós aqui do nível central, nós só temos o SINAM para fazer esse panorama. Então, é importante que os municípios estejam devidamente capacitados para notificar corretamente. Notificar tanto o acidente quanto o uso de ampolas. Às vezes a gente vê o acidente notificado e não tem o número de ampolas notificado. Profissionais de saúde. É importante a gente entender que a nossa lógica de SUS, que a nossa lógica de pronto atendimento, de plantonista, de giro muito grande de profissionais, né, no pronto atendimento, é muito alto. Então, esses profissionais, de alguma forma, a gente precisa pensar em estratégias e alternativas para que a gente consiga capacitá-los devidamente. Por quê? Principalmente para que ele consiga diagnosticar corretamente, a doutora Fan vai dar uma ênfase nisso, diagnosticar corretamente tanto qual é o acidente, como na classificação desse acidente, né? E também para que ele possa entender e proceder da maneira correta o uso racional. Quer dizer, se é leve o acidente para determinado animal peçonhento e que não há indicação, naquele caso, para o uso do soro, não faça o soro. Porque vai ser em vão. Troca solidária de soro. Isso é só um adendo para explicar que o soro ele é distribuído para as regionais, mas a gente tem um fluxo de remanejamento dentro das próprias regionais, de acordo com a necessidade da situação epidemiológica naquele momento. E, por fim, o que a gente pode, então, pensar desses 3 pontos? Primeiro, remanejamento do soro. Hoje, de acordo com aquela definição de ponto estratégico que a gente tem, na teoria, o soro ele tem que ser administrado dentro do ponto estratégico. O que eu acho importante a gente trazer para a discussão a gente quer que isso seja alterado, é importante que isso seja discutido para a gente pensar numa inversão, quer dizer, o soro pode ser administrado em outra estrutura, né?
tem que ser naquele ponto estratégico, a gente vai precisar inverter isso ou colocar as duas possibilidades. Acho que é um ponto importante para a gente discutir. Revisão dos pontos estratégicos. É necessário aumentar o número de pontos estratégicos? Talvez sim, talvez não, talvez em algumas regiões. Aumentar ponto estratégico significa ter mais soros, mas a gente não tem mais soros, pelo menos os principais a gente não tem. Ontem falei com o Ministério da Saúde e nós continuamos com os soros prioritários. Quais são os soros prioritários do Estado de São Paulo? Escorpiônico, aracnídico, botrópico. São justamente os 3 soros que têm a maior dificuldade de aquisição. Um pouco diferente está o soro anti-aracnídico. Existe uma folga maior no estoque do Ministério da Saúde em relação a esse soro. E mais por isso, ele se torna talvez o soro mais estratégico nesse momento, porque ele pode ser utilizado para escorpião. Mas a gente continua tendo um número muito diminuto desses soros que são os prioritários no Estado de São Paulo. Aumentar o número de pontos estratégicos significa ou não, é uma pergunta que eu estou fazendo. Significa aumentar o número de soros que nós vamos solicitar ao Ministério da Saúde? Pode ser que nós não sejamos atendidos. E, por fim, em relação ao transporte e remanejamento desse paciente, né, do acidentado, o que a gente pode pensar de fluxos, né, para esse acidente, no sentido de sempre pensar que o objetivo final acaba sendo a diminuição do tempo entre a picada e o atendimento. No caso aqui, o atendimento e a aplicação do soro. Tá? Então, da minha fala, era isso que eu tinha para colocar. Obrigada, Luciano. Bom dia a todos. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui discutindo um tema, né, tão importante para o Estado de São Paulo e para o país como um todo. Me foi solicitado falar um pouco sobre vida, paixão e morte dos acidentes por animais peçonhentos, em 15 minutos. Né? Dessa forma, eu vou passar assim, os princípios básicos, na verdade, de diagnóstico e tratamento, né? Nós não vamos conseguir falar de muitos detalhes, mas eu espero que a gente possa iniciar uma discussão que possa ser frutífera para todos, principalmente para aqueles que se acidentam. Né? Então, só para dar um panorama, né, dos acidentes ou dos animais, e aqui eu vou me deter somente para os quais nós temos o antiveneno disponível. Né? No caso, um grande número de espécies do que nós chamamos popularmente como jararacas, né, que são as serpentes do gênero Botrops. Aí estão somente as 5, talvez, mais comuns no estado de São Paulo. Também não vou me deter muito nessa nomenclatura científica, porque ela é mais para os biólogos do que para os médicos ou para os profissionais de saúde. Depois nós temos, né, em termos de frequência, no número de acidentes, as cascavéis. E, por último, as corais, no estado de São Paulo. Não há distribuição, pelo menos em ambientes naturais, da surucucu-pico de jaca, né? A serpente do gênero Láquesis, o 4º gênero de importância em saúde no país, a não ser nos zoológicos, eventualmente zoológico Sorocaba, eu sei que tem, no Butantã também tem, mas não é um acidente que ocorreria no ambiente natural. Então, para o estado de São Paulo, são os três gêneros principais. Para os artrópodes, né, nós temos os escorpiões, que são já bem conhecidos de todos, e principalmente o Ticho cerulatus, que é o escorpião amarelo, que é o que vem causando, né, o maior número de casos e óbitos. Dentre as aranhas, né, o Luciano já tinha enfatizado, não há o soro contra a viúva negra, então o soro anti-aracnídico ele serve para o tratamento das aranhas Loxosceles e Foneutria,
que são conhecidas respectivamente como aranha-marrom e aranha-armadeira, e nós temos também as lagartas do gênero Lonomia, não qualquer lagarta, somente esse gênero que tem essa carinha, que vocês estão vendo aí, são lagartas espinhudas, como a gente costuma dizer, né? Tem essas manchas brancas, meio marrom esverdeadas. Então, é desse universo que a gente vai falar. E aí, quando a gente fala dos acidentes causados por esses animais e do antiveneno disponível, então, o que nós temos? Preferencialmente, um acidentado por uma jararaca deve receber o soro antibotrópico, em que pese existir também o soro antibotrópico crotálico, quanto mais específico, melhor, né, para o indivíduo, porque ele estará recebendo o soro mais apropriado para aquele envenenamento. Isso faz com que os acidentes por cascavéis ou os acidentes crotálicos também devam receber o soro anticrotálico. As corais, né, que tem o gênero, o nome científico do gênero é Micrurus, recebem o soro antielapídico. Esse elapídico vem da família das corais, que é a família Elapidae. A nomenclatura foi dada há muito tempo atrás, acabou ficando assim mesmo, e aí a gente segue a vida. Os escorpiões recebem o soro antiescorpiônico, as aranhas devem receber o soro antiaracnídico e as lagartas o soro antilonômico. Isso tudo está correto, porém, a gente tem uma consideração, e assim, eu enfatizo isso que o Luciano também já disse, que o escorpião, o acidente por escorpião, aonde há indicação de antiveneno, também pode receber o soro antiaracnídico, porque escorpião é um aracnídeo, né? E este soro ele é produzido a partir da imunização de venenos da aranha-marrom, que é a Loxosceles, da aranha-armadeira, que é a Fonetra, e do Titius cerulatus, que é o escorpião. Portanto, o que este soro contém são imunoglobulinas que neutralizam frações dos venenos destes 3 aracnídeos. E, por fim, o soro antilonômico para tratamento específico também das lagartas do gênero Lonomia. Aquelas taturanas de fogo, cor de laranja, que tem aqueles pelos longos, não precisa de soro. São somente aquelas que eu mostrei anteriormente, que causam um quadro de envenenamento, às vezes até bastante grave. Aqui o frasco de ampola, como todos, né, que um dia já manejaram algum acidentado, ou fizeram a distribuição desse produto, conhecem. Este é o soro produzido hoje pelo Instituto Butantan, e aqui eu vou repetir o que o Luciano também já falou, nós estamos, Instituto Butantan, com a produção normalizada após 2 anos de interrupção para a reforma e adequação às boas práticas de fabricação. Então, desde 2016, a gente vem entregando os quantitativos que o Ministério da Saúde nos solicita. Aqui, o soro antiaracnídico e o soro antiescorpiônico também, assim, né, para reforçar a ideia, preferencialmente, óbvio, como eu falei, quanto mais específico, melhor para o paciente. Então, no caso de um acidentado por escorpião, onde haja necessidade, preferencialmente, o soro antiescorpiônico é o antiveneno a ser administrado, porém, na sua ausência, ou alternativamente, o soro antiaracnídico também tem a sua indicação. Aí a questão é, quando então eu sei que precisa um indivíduo receber o antiveneno? E aí a gente vai passar um pupurri de imagens, na verdade, porque também eu podia falar o dia inteiro aqui sobre isso, não é o caso, porque o que é importante, né, saber para tratar um acidentado, por exemplo, por jararaca, que existe um espectro de envenenamento. O acidente pode ir desde uma picada seca, como nós chamamos, ou seja, a jararaca ela pode até picar o indivíduo, mas por alguma circunstância do acidente, do momento em que ocorreu a picada, ela não conseguir inocular veneno suficiente para causar um quadro de envenenamento. Isso é o que a gente chama de picada seca. Ou pode, num outro extremo, né, provocar a inoculação de uma grande quantidade de veneno, que
que seja absorvida na circulação muito rapidamente e, em poucas horas, o indivíduo tem um quadro grave. De outra forma, a gente também considera que o envenenamento ele pode levar a alterações locais e alterações sistêmicas. Então, no caso, uma picada por jararaca, ela causa alterações locais, às vezes até bastante significativas. Às vezes um leve edema, né, como vocês estão vendo os 2 pés desse indivíduo no canto superior esquerdo, como também um edema de membro inteiro, até acompanhada, muitas vezes, de uma equimose, de bolhas, que podem levar a quadros de necrose superficial ou profunda. Ao lado do quadro local, nós temos manifestações sistêmicas, que no caso da jararaca podem se manifestar principalmente por meio de hemorragias, porque esse veneno ele altera a coagulação sanguínea e ele também possui toxinas hemorrágicas, que lesam o endotélio capilar, favorecendo, portanto, né, o quadro de sangramentos. E a cascavel, né, que vem em segundo lugar, no caso dos acidentes no estado de São Paulo e no país como um todo também. Diferentemente da jararaca, a cascavel não causa, né, esse estrago todo que a gente viu no local da picada. Pelo contrário, a região onde a serpente inocula veneno causa muito pouca alteração, às vezes um leve edema, às vezes uma parestesia, mas nós não vamos ver, né, um edema do membro todo, nós não vamos ver as bolhas e muito menos necrose. E são as manifestações sistêmicas que predominam. E esse veneno é um veneno que nós chamamos de neuroparalítico. Ele paralisa grupos musculares. Independente do local onde aconteceu a picada, e aí vocês veem que foi em membro inferior, a manifestação clínica ela se inicia, né, numa direção que a gente chama de crânio caudal. Começa na face, né, com esses 2 meninos que vocês estão vendo, eles não estão com sono. Eles estão com paralisia de grupos musculares da pálpebra, que podem, né, dependendo da progressão, levar a um acometimento também ocular, né, paralisia dos músculos oculares, paralisia mandibular e, em casos mais graves, paralisia respiratória. Juntamente com esse quadro, a cascavel causa também uma outra alteração sistêmica, que é a miotoxicidade, ou a rabdomiólise, que é a lesão de grupos musculares. Então, o que vocês estão vendo nesses frascos é a urina desses pacientes escura pela liberação de mioglobina, que é o pigmento contido dentro das células dos músculos. Essa mioglobina, ao passar pelo rim, ela é tóxica e pode causar, portanto, uma lesão renal aguda. E, por fim, a coral, né, a coral verdadeira. Ela também, no local, ela não causa quase alteração nenhuma e somente esse aspecto, né, a face neurotóxica, como a gente chama, é que é a manifestação causada por esse tipo de envenenamento. Então, de um modo geral, para o clínico, a gente fala, olha, não está difícil. Não está difícil fazer o diagnóstico, porque o quadro clínico, ele é diverso, né? Ainda que o veneno de cascavel e de coral possa causar essa alteração neurotóxica, o acidente por cascavel tem isso e mais o distúrbio miotóxico e também tem a alteração da coagulação. Uma história bem tirada, né, com uma anamnese bem feita, permite ao médico, ainda que não seja um infectologista especializado em envenenamentos, fazer o diagnóstico diferencial desses 3 principais acidentes ofídicos, mesmo na ausência do animal que causou o acidente. E aí isso nos leva, então, à indicação na administração do antiveneno. Então, como eu falei, para jararaca, preferencialmente o soro antibotrópico, para cascavel, o anticrotálico e para coral, o soro antilapídico. Vocês veem que para o acidente botrópico nós temos uma classificação de gravidade que nos dá, né, então, dependendo da intensidade dessas manifestações todas,
acidentes leves, moderados ou graves. E para cascavel, o mesmo, só para coral é que nós não temos, mas acho que muito mais relacionado ao fato de que nós temos muito poucos acidentes por coral, que a administração é feita igual para todo e qualquer um. Entanto, aqui, o que é importante destacar é que existe uma gradação. Então, não é porque o indivíduo foi picado por uma jararaca que ele vai receber sempre uma caixa, né? Isso aqui eu já vi acontecer em alguns locais em que a gente percorre aí Brasil afora, em que os médicos entendem que o tratamento é um tratamento, uma caixa é um tratamento. Não, Butantan hoje produz, a FUNED também produz e embala seus antivenenos em caixas contendo 5 frascos. Aí, se vocês forem ver aqui, por acidente botrópico, por exemplo, não tem nenhuma indicação de 5 frascos para leve, moderado ou grave. Então, é preciso entender essa diferença na intensidade do envenenamento, ter uma colinha, talvez, né, para saber que para cada tipo de acidente eu tenho uma gradação e um número de ampolas diferente. Bom, daí vamos lá para o que nos preocupa mais nesse momento, o acidente por escorpião. Quando eu sei que existe a indicação do uso do antiveneno? O Luciano também já falou, acidente leve, e para todos os artrópodes, né, escorpião, aranha e lonômia, quando é leve, não há necessidade de uso de antiveneno. Por quê? Porque o envenenamento local, que é a alteração devida à ação do veneno na região da picada, em geral, para esses acidentes, ela é muito leve ou discreta, ou que pode ser tratada com uma medicação sintomática, não necessariamente o soro. E aí o soro está reservado, basicamente, para os casos onde há manifestações sistêmicas, que é o caso do acidente moderado ou grave. E aqui eu coloquei em destaque as náuseas, porque no caso do envenenamento escorpiônico, sistematicamente o que nós vemos é que as náuseas são o primeiro sinal premonitório de que esse paciente, seja criança ou adulto, pode estar diante, né, de um envenenamento ao menos moderado, e que nesse momento há necessidade de uma intervenção, né, com administração do antiveneno e com medidas de suporte. Tá? E só para fechar, então, nós temos o antiaracnídeo e o soro antilonômico sendo utilizado, respectivamente, para as aranhas armadeiras, aranha marrom e lonômia, e vocês veem novamente que acidente leve não recebe antiveneno. E o acidente moderado e o acidente grave, sim, porém, em doses diferentes, se vocês forem analisar o envenenamento por foneutra, né, armadeira, ou por aranha marrom. Então, no frigir dos ovos, todos assim, o que é importante destacar aqui? As manifestações clínicas são diversas, são diferentes, de animal para animal, né? Cada um desses animais vai causar um grau de envenenamento diferente, que vai levar a uma indicação de um tipo de soro e de uma quantidade de soro diferente também. Daí a pergunta é, quanto tempo nós temos para realizar o tratamento com antiveneno? Não tem uma resposta mágica, não tem número mágico aqui, né? Porque tudo depende. Depende, primeiro, do tipo do acidente. Por quê? Nós sabemos, né, assim, os estudos mostram, o veneno de jararaca, esse veneno possui toxinas, e esses efeitos todos são causados por toxinas contidas no veneno, que são proteínas, né? Tem um determinado peso molecular. O veneno escorpião é um peptídeo, né? Tem um peso molecular muito menor do que as toxinas da jararaca. Isso faz com que a absorção do veneno, no caso do escorpião, seja mais rápida. E é o que a gente vê. O acidente por escorpião,
o quadro clínico do envenenamento escorpiônico se inicia quase que imediatamente após a picada ou a inoculação do veneno, enquanto que um acidente por jararaca, aí tem um tempinho, vai numa progressão, né? Depois de uns 15, 20 minutos, o paciente começa a notar que o pé incha, depois de uma hora que ele vai começar a sentir mais as manifestações clínicas. Isso é simplesmente explicado, né, pela toxinologia dos venenos de um animal em relação ao outro. Outra questão que vai também influenciar, né, na gravidade do envenenamento e, consequentemente, no tempo que eu tenho para realizar o tratamento é a quantidade de veneno inoculada. Eu costumo sempre falar, nenhum animal peçonhento vai te contar quanto veneno ele injetou, né? Então, é uma questão que a gente nunca vai saber. Num acidente, se um escorpião inoculou uma quantidade que só vai causar um acidente leve ou suficiente para causar um acidente grave. Tá? Essa quantidade de veneno, quanto maior a quantidade de óbvio, vai fazer com que a absorção desse veneno ocorra, né, não mais rápida, mas vai fazer com que as toxinas cheguem, né, no seu sítio receptor, porque toda manifestação clínica ela é devida a uma alteração provocada por uma ligação do antígeno ou dessas toxinas do veneno a um sítio receptor, desencadeando, portanto, a alteração que leva à manifestação clínica. Então, obviamente, quanto maior a quantidade de veneno, mais antígenos vão ocupar esses sítios receptores e mais quadro clínico sistêmico pode ocorrer. O tempo também que eu tenho para realizar o tratamento vai depender do quanto que esse indivíduo vai levar, né, em termos de distância. Aí nós estamos discutindo essa questão dos pontos estratégicos, porque tem a ver com o item de cima. Se eu demoro muito tempo, eu dou chance para o antígeno se ligar ao receptor. E uma vez que está ligado, esquece, adeus. Nenhum soro vai conseguir retirar, né, ou fazer com que essa ligação se desfaça. Uma vez o antígeno chegando ao seu local de atuação, ao seu receptor, a terapia antiveneno não vai fazer efeito. Por quê? O soro ele neutraliza o veneno que está circulando, que ele está livre ainda, onde eu possa fazer uma ligação antígeno-anticorpo. O anticorpo, no caso, é a molécula presente nos soros ou no antiveneno. E, por fim, né, tudo vai depender de que medidas de suporte eu vou adotar para que o paciente consiga manter suas condições cardiovasculares e respiratórias até que o soro chegue. Então, se nós estamos falando em remanejamento, em troca solidária, né, até que tudo isso aconteça, é importante que o médico saiba que ele precisa manter o paciente vivo, né? Muitas vezes com medidas, com drogas, muitas vezes com ventilação mecânica, enfim. Aí é um quadro de emergência que qualquer profissional que esteja atuando num pronto atendimento, numa unidade de emergência, deve instituir, né, mesmo que seja um caso de envenenamento com indicação de soroterapia. Então, no fim, nós vemos que existem condições que dependem de nós, sim, profissionais de saúde, gestores, médicos, enfim, toda a comunidade de profissionais de saúde que vai lidar com esse problema. De outro, nós temos algumas condições que são próprias, né, desses animais, desses venenos, e que nem sempre a gente tem governabilidade. Portanto, no caso dos acidentes escorpiônicos que nós temos visto, dos óbitos que nós temos acompanhado, nós podemos interferir em uma boa parte dessas condições para diminuição, porém, não em tudo. E aí eu chamo a atenção que talvez não seja não será certamente a única solução dispor
de soros em todas as unidades de saúde, porque o que nós precisamos mesmo é evitar chegar nisso, né? Nós, como laboratório produtor, eu diria assim, eu estou dando tiro no meu pé, mas o sonho de consumo de qualquer um de nós, como profissional de saúde, é não precisar usar o soro, né? É ter medidas de controle, de prevenção suficientes para que a gente possa não estar discutindo isso nesse momento. Se soro é necessário estar em todos os municípios do estado de São Paulo, eu diria, hoje é utopia, nós não vamos ter, né? Então, a parte dessa questão do uso racional, da distribuição, eu acho que a questão do manejo, do controle dessas populações, para que a gente possa voltar, se não em patamares como de 88, no número de acidentes por escorpião, mas que nós consigamos baixar significativamente esse risco de óbitos que nós estamos vendo nesse momento. Eu acho que era só isso que eu tinha para falar. É isso mesmo. Então, eu vou passar a palavra para a Cláudia da SUSEM, que termina, né, as explanações, e a gente se coloca aí à disposição depois para as perguntas. Bom dia a todos. Obrigada, Fã. Eu agradeço a oportunidade também de participar desta web. É bastante importante a gente ter essa oportunidade, né, de discutir os problemas que atingem aí a saúde pública, principalmente do nosso estado, como é o caso do escorpionismo, como o Luciano já apresentou, e a doutora Fã também. Então, vou falar um pouco para vocês sobre manejo do ambiente, né, que hoje em dia, o caminho para a gente tentar evitar esse número grande de acidentes por escorpião, tá? Então, vamos lá. Eu quero contar uma historinha rápida sobre um programa, né, então, de vigilância e controle de escorpião na SUSEM. Então, a gente, desde 1994, e aqui junto com o CVE, a gente, na SUSEM, tem um programa de assessoria aos municípios, que a gente chama de PAN, e tem, desde 94, se preocupado com o escorpião, dentro deste programa. Com o aumento do número de casos de acidentes por escorpião, a gente, agora em 2016, na verdade, 2017, a gente escreveu as diretrizes para 2018 de vigilância e controle de escorpião para o estado de São Paulo. E o objetivo principal da diretriz é implementar e apoiar ações de vigilância e monitoramento do controle de escorpião no estado de São Paulo, através de ações de monitoramento, e para isso a gente criou um sistema de informação chamado Scorpio, e que a gente acabou de disponibilizar para os municípios, né? As ações de capacitação e ações de assessoria. Todo esse trabalho foi sempre baseado, né, no Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério, de 1988, neste Manual de Diretrizes do Estado de São Paulo, de 94, que foi elaborado junto ao CVE, 2001, Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, 2009, o Manual de Controle de Escorpiões, e 2016, o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses. Os escorpiões de importância em saúde pública, principalmente aqui para o estado de São Paulo, são essas 3 espécies do gênero Títios, né, a doutora Fã também já comentou, principalmente o Cerulatus, o Baiensis e o Stigmurus. A gente discute bastante isso na SUSEM, e uma das coisas que a gente pensa como possível causa do aumento do número de acidentes por escorpião, a partenogênese que ocorre no Cerulatus, e aí produzindo um número grande de exemplares, né? Biólogos falando de exemplares, e as ações antrópicas principalmente, né? Então, desmatamento,
as mudanças climáticas, as queimadas, os grandes aglomerados urbanos e, principalmente, né, o descarte de resíduos sólidos, né? A gente vai ver como isso influencia aí na proliferação dos escorpiões. As características, então, dos escorpiões, basicamente, eles habitam, na verdade, vários ambientes, né? Principalmente locais escuros, eles têm hábitos noturnos, eles são mais ativos nos meses mais quentes e chuvosos, né? Eles são carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos, né? Aranhas, mas também camundongos, coatis, macacos, né? E também dos próprios escorpiões. O gênero Títios que é o principal aqui no estado de São Paulo, ele tem alta capacidade de adaptação e, por isso, eles podem ser encontrados em ambientes modificados pelo homem, né? Principalmente nas áreas urbanas, que é o que a gente está vendo acontecer aí ano a ano, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, eles têm hábitos, como a gente já falou anteriormente, eles têm hábitos silvestres e habitat, né? Silvestre e urbano, né? No urbano, ele vive próximo e dentro das habitações, né? Na rede de esgotos das residências e do subterrâneo das cidades, os restos de materiais de construção, objetos de descarte, lixões, áreas de descarte irregular, como a gente viu no slide anterior. Caixas de gordura e esgoto, canalizações de água, caixas de energia, bocas de lobo próximo aos imóveis, né? Ou seja, ele está bem próximo da gente, né? Frestas e vãos de paredes, batentes de portas e de janelas, e há áreas mais vulneráveis, que são cemitérios, praças e terrenos baldios mal conservados. E no ambiente silvestre, eles ocorrem sob pedras, troncos de árvores e nos cupinzeiros. Tá? O habitat no domicílio. Vigas e telhados, sótãos e forros no teto, móveis, cortinas, estantes, quadros, lareiras, né? Panos, roupas e toalhas penduradas, ralos de cozinha, de banheiro e de área de serviço, né? Eles vêm pela canalização. Então, vamos conversar, já que vimos quais são os hábitos dele e aonde ele está, né, com maior frequência, vamos ver o manejo do ambiente, que é o que é importante para a gente evitar os casos de acidentes por escorpião. Então, as medidas de controle e manejo baseiam-se na retirada e modificação das condições do ambiente, a fim de torná-lo desfavorável à permanência e proliferação desses animais, né? Principalmente perto do homem, né? Então, em relação às orientações em relação ao vestuário. Manter camas e berços afastados, no mínimo 10 centímetros da parede, evitar que roupas de cama toquem o chão, verificar cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los. Aqui cabe um parênteses, a Ana, que trabalha com a gente na SAN, tinha feito uma apresentação cheia de fotos, e eu tive que tirar tudo, mas estava bem completo. Tão completo que eu não consegui trazer para vocês aqui, porque estava muito pesado. Tá? Então, continuando as orientações de proteção no domicílio. Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou tiras de borracha, usar tela nas aberturas dos ralos, pias e tanques, se possível, usar ralo sifonados, manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados, né, aquelas caixas, verificar se as telas de portas e janelas se encaixam corretamente na esquadria e mantê-las em boas condições e sem rasgos. Tudo isso para evitar, então, que entre o escorpião no domicílio. Limpar periodicamente os ralos de banheiro e cozinha e caixas de gordura, acondicionar o lixo domiciliar em sacos plásticos ou em outros recipientes fechados e encaminhá-lo para o serviço de coleta, né? Nunca jogar o lixo em terrenos baldios, aumentando a oferta de alimento para escorpiões.
que são os grilos, as baratas, as aranhas e outros pequenos invertebrados. Manter afastados, no entorno, então, do domicílio. Manter afastados da casa os ramos de árvores, que eles podem funcionar, então, como uma ponte para que o escorpião entre no domicílio, né? Verificar se há escorpião em todo o material ou objeto que seja levado de fora para dentro do domicílio, mesmo que sejam roupas no varal, material para reforma ou gravetos para fornos. Preservar os inimigos naturais de escorpiões e aranhas. Preservar, hein? Mas não criá-los. Aves de hábitos noturnos, né? Galinhas, lagartos e sapos. Nunca criá-los na tentativa de eliminar os escorpiões, pois esses animais podem também transmitir outras doenças. Limpar e varrer o quintal, removendo lixo, toras, tábuas, pedras, tijolos e outros objetos em um raio de aproximadamente 2 metros ao redor do domicílio. No entorno ainda, não acumular lixo e entulho no jardim, mantendo sempre aparado. Comunicar para áreas vulneráveis, que eu falei para vocês, principalmente cemitérios, praças, né, e terrenos baldios. Comunicar à prefeitura sobre lixo acumulado e descuido de praças e terrenos baldios. E nos cemitérios, manter túmulos sem frestas e limpos. Solicitar ao responsável a conservação dos jazigos. Como proteção individual, caso necessite exterminar um escorpião, utilize ação mecânica. Chinelada, pancada, sempre tomando cuidado de manter distância entre a sua mão e o animal. Caso ele agarre o objeto que está utilizando, despreze-o e nunca tente chacoalhar ou tirar o escorpião com a mão. Evite proximidade com o animal, pois o acidente ocorre geralmente quando a pessoa encosta a mão ou o pé no escorpião. Então, nunca pegue o escorpião com a mão, mesmo que enluvada. Tá? O manejo de captura segura de escorpiões. O manejo de escorpiões exige uma série de cuidados e de treinamento específico, para que os trabalhadores que forem manipular o animal tenham segurança suficiente para capturá-lo de forma biologicamente preservada. Então, ele pode ser capturado com pinça, como mostra a figura, ou sem pinça, né? Tendo, então, o animal, você tem pega um frasco, preferência de plástico, né? Uma boca larga, coloca sobre o animal, põe um papel mais grosso, né? Por baixo e vira o animal, né? Vira o frasco e tampa o frasco, tá? Então, não ter contato com o escorpião. O Ministério, sobre os inseticidas, que é um assunto bastante discutido, né? O Ministério da Saúde contraindica seu uso, por provocar o desalojamento dos escorpiões em busca de áreas ou locais sem inseticida. Então, você coloca inseticida num local e ele vai fugir. Dali vai infestar outros locais. As evidências até o momento demonstram que o controle químico é contraindicado para as principais espécies de escorpiões da fauna brasileira, entre elas as mais comuns no estado de São Paulo, que a gente já viu, por apresentarem a característica de permanecer imóveis por longos períodos em esconderijos e manter o estigma pulmonar fechado, o que diminui o contato desses animais com o inseticida, portanto, torna o seu uso ineficaz. Tá? Além de todo o problema de se usar produto químico, né? Aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem um material no sistema de informação, que foi disponibilizado, como eu falei, para os municípios a partir agora do mês de novembro. A gente tem um material, tem também uns folders, né, um material educativo, que a gente elaborou e que está também disponível na página da SUSEM. Bem?
Acho que é isso que... E o nosso objetivo, o Luciano falou bastante da notificação, da importância da notificação, e a doutora Fan falou da diminuição, né, que a gente espera trabalhar de uma forma que a gente tenha menos casos, né? E a proposta, então, desse sistema de informação é que a gente também se adiante, né, com o tempo, a médio, sendo bastante otimista, mas a médio prazo, que a gente consiga informações suficientes sobre mapeamento das espécies no estado de São Paulo e nível, né, de infestação também, para que a gente trabalhe de um modo mais preventivo, né? E isso é a importância aí dos municípios trabalharem no manejo, tá bem? Obrigada, então. Antes da gente fazer o intervalinho de 5 minutos, deixa eu só complementar, que eu acho importante, só para a gente fechar, chamar a atenção do seguinte. Eu acho que, de tudo que a gente apresentou, né, e diante daquilo que a gente claramente entende que precisa ser discutido dentro do Estado, eu acho que são 3 pontos, em resumo. O primeiro é a questão da soroterapia. Vamos desfocar isso. Não é o nosso foco. Por quê? Porque mesmo diante de um quantitativo diminuto, nós estamos atendendo a demanda. O segundo ponto, o atendimento ao acidentado. Acho que esse é um ponto principal para a gente discutir. O que a gente precisa pensar e repensar em relação a isso. O terceiro ponto, e não menos importante, é o manejo do escorpião. E aí eu abro um parênteses. Por quê? Porque, oficialmente, para programa, enquanto atribuição do Poder Executivo, só existe para o controle de escorpião. De todos os acidentes, de todos os animais peçonhentos, não existe programa oficial para controle de aranha, para controle de serpente, não tem. O que o Serviço Municipal de Saúde deve fazer são orientações em saúde para que os moradores nos seus domicílios façam, mantenha limpeza, se tiver uma infestação de aranha, olha, você vai lá mas para programa, enquanto setor executivo, é só controle de escorpião. E é muito importante que a gente consiga entender que se os municípios não colocarem em prática isso, dificilmente a gente vai ter alteração nesse quadro. Então é importantíssimo chamar a atenção para isso, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos a SUSEM, que é o órgão responsável, como a Cláudia falou, por dar esse suporte aos municípios de capacitação, de orientação. Então, não menos importante do que a discussão do atendimento é focar também no manejo ambiental.